Pastor Valdir é pastor luterano, teólogo com mestrado e doutorado em missiologia nos United States. É assim? Assim que se fala? Exerceu o ministério junto à Aliança Bíblica Universitária, também junto à Fraternidade Teológica Latino-Americana. Exerceu também o ministério junto à Visão Mundial Internacional. Foi cofundador do Centro de Pastoral e Missão, assessor sênior do Movimento de Lausanne, embaixador da Aliança Cristã Evangélica Brasileira. É isso? Autor de livros e artigos na área de missão integral e missão da igreja. Tá bom, eu vou parar. Mas assim, o que enriquece mesmo o currículo do Valdir é que ele foi meu professor. E o professor da pastora Nina também. E outra coisa que enriquece muito o currículo do Valdir é que ele foi meu padrinho de casamento. Então, assim, bastante nobre. Mas, enfim, é uma alegria muito grande ter o Valdir aqui conosco para esse momento. E antes de passar a palavra para ele, eu convido o pastor Valcir, da 4ª Igreja Presbiteriana, para nos dirigir em oração, também pedir a bênção de Deus sobre a vida do Valdir. Senhor, nós louvamos o Teu nome por tudo que temos já experimentado aqui, visto e ouvido. Mas, Senhor Jesus, que possamos estar totalmente centrados naquilo que o Senhor há de falar ao nosso coração através do Teu servo, Senhor. Que todos nós possamos não desviar a nossa atenção de forma nenhuma para tudo aquilo que o Senhor há de nos falar através da palavra do Senhor, Pai. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e que possamos estar totalmente abertos para que o Senhor faça de nós o que o Senhor quiser. Muito obrigado. Nós te louvamos, te adoramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Das profundezas clamo a Ti. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Queria saudar vocês com essa palavra do Salmo, que é uma palavra do Salmo 130. Quando Lutero fez uma exposição, Lutero era professor da Bíblia, quando ele fez uma exposição desse Salmo, ele falou da justificação pela fé. E ele disse, quando este artigo, quando este princípio, quando essa verdade está de pé, a igreja está de pé. Quando ele cai, a igreja cai. E assim, nós voltamos a ler esse salmo nessa noite com esse sentido de sede. Sede na nossa alma, sede de Deus, esperando em Deus, na consciência de que Ele nos abraça, nos recebe
e nos alcança com a sua graça. Boa noite. É bom estar aqui, é bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje à noite com vocês. Eu cheguei hoje, eu moro em Curitiba, sou casado com a Cileda, e ainda hoje de manhã nós estivemos lembrando do casamento de vocês, né? Tomando café juntos antes de eu ir para o aeroporto, do casamento de vocês. Tantos anos atrás, vocês ficaram mais velhos. Mais velha mesmo é a reforma. 502 anos. E quando a gente, como tantas igrejas hoje, tantas igrejas reformadas, em diferentes lugares, em diferentes línguas, reúnem nesse dia 31 de outubro, a gente celebra uma herança, a gente celebra uma memória. Uma memória. De fato, nós somos, em grande parte na nossa vida, nós somos a nossa memória. E quanto mais velho mesmo, né? Quanto mais velho a gente fica, né? Tanto mais histórias a gente tem. E a gente acaba vivendo muito das nossas memórias. Eu aprendi isso. Eu aprendi que a nossa história são as nossas memórias. Essa nossa herança reformada, essa nossa herança evangélica, para usar uma palavra mais em voga, ela é a nossa identidade. Nós estamos aqui hoje à noite, nesse lugar, numa igreja que é uma igreja muito antiga. Não estou falando desse prédio, né? Eu estou falando dessa igreja, junto com outros irmãos de outras igrejas, junto com vocês de diferentes igrejas, até com algumas igrejas mais novas, como Sara Nossa Terra, não é? Algumas igrejas, a igreja presbiteriana, vários de vocês estão aqui, a gente conversou antes com vários dos pastores, né? Ao celebrarmos juntos essa reforma, nós estamos afirmando a nossa identidade. E a identidade afirma quem nós somos. Nós somos a nossa identidade. A nossa identidade é quem nós somos. Um livro sobre a reforma, do Alistair McGrath, ele fala que algumas vezes a identidade ela passa a ser uma coisa estática, uma coisa parada, parou no tempo. Algumas estátuas, né? Elas param no tempo. Aliás, elas têm que parar no tempo, as estátuas, né? Outras vezes a nossa identidade ela é dinâmica. Na reforma luterana, a identidade ela precisa ser dinâmica, porque há um princípio da reforma que fala justamente sobre isso. Ecclesia reformata sempre reformanda, né? A gente repete isso, que a igreja da reforma é uma igreja sempre em reforma. A igreja sempre em reforma, ela é uma igreja que nunca está pronta, que ela está sempre se revisando, ela está sempre num processo de reforma, de reatualização, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque heranças, elas também se ossificam, né? Heranças se ossificam, heranças se nominalizam. Algumas heranças, elas ficam estáticas. E a reforma é uma expressão disso, não é? Lutero experimentou uma igreja ossificada. Lutero experimentou uma igreja que, de tão ossificada, ela estava em crise. E a palavra do Lutero para dentro dessa igreja foi uma busca de renovação, foi uma busca de revitalização, que é uma palavra que se usa bastante hoje, não, da igreja. Por isso, quando nós falamos da nossa herança da reforma, nós precisamos perguntar por nós mesmos. Nós precisamos perguntar pelas nossas igrejas. Nós precisamos perguntar pela nossa memória. Nós precisamos perguntar pela nossa identidade. Em que medida nós nos ossificamos? Em que medida nós nos nominalizamos? Em que medida nós passamos a ser luteranos
de tradição, luteranos de nome, orgulhosos por vezes desse nome, mas sem que haja nele vitalidade, sem que haja nele um convite para o outro. Ela é uma memória que explica de onde nós viemos, mas ela não aponta para onde nós vamos. E herança sem direção é herança morta. A herança boa é aquela herança que aponta direção. A herança boa é aquela que cativa a nova geração. Herança boa é aquela que cativa o outro, que cativa o diferente, que cativa aquele que não faz parte da nossa história, muitas vezes étnica, cultural, social, econômica. A herança boa é aquela que convida o outro para que entre nela e participe dela. E na Reforma Protestante isso é fundamental. É interessante como na história da igreja, reformas se repetem. Reformas acontecem sempre de novo. A reforma luterana, certamente a reforma calvinista, a reforma metodista, as reformas, elas não são únicas, elas não são absolutas. Elas são uma expressão no decorrer da vida da igreja. Por que as reformas se repetem? As reformas se repetem porque a igreja não é nossa. E essa é uma das primeiras coisas que eu queria lembrar para nós hoje à noite. A reforma nos lembra que a igreja é de Deus. Que a igreja, ela é produto. Produto é ruim para a igreja, né? A igreja não é produto. A igreja é fruto, melhor, não é? A igreja é fruto da palavra de Deus. A igreja é fruto do sopro de Deus. A igreja é fruto da ação do Espírito de Deus. A igreja, ela é filha. A igreja é filha do sopro do ruach de Deus. A igreja não é nossa. Às vezes a gente acha que a igreja é nossa. Às vezes a gente acha que a igreja é alguma coisa fruto do nosso planejamento, fruto do nosso esforço. E quanto mais a igreja se ossifica, quanto mais a igreja se tradicionaliza, tanto mais ela é apossada por gente, por pessoas, por grupos, por conselhos, por presbitérios, por pastores. E Deus nos diz, não, a igreja nunca é tua. A igreja sempre é minha. Aliás, Deus diz mais, não é? Você tem o privilégio de participar na igreja, mas ela é minha. Quando nós queremos nos apropriar da igreja e fazer da igreja algo nosso, nós matamos a igreja. E Deus nunca permite que a sua igreja seja sacrificada por nós. Muitas vezes, como pastor, né, a nossa oração, a minha oração é: Deus, se eu não atrapalhar muito, já está de bom tamanho, né? Me ajuda a não atrapalhar, porque a igreja é tua. Me ajuda a ser instrumento daquilo que tu queres fazer. Que bom isso. Que bom que a igreja de Deus, ela atravessa a história. A igreja está presente em diferentes lugares, em diferentes rincões. A igreja fala diferentes línguas, a igreja tem diferentes cheiros, a igreja tem diferentes sabores, a igreja se reúne em diferentes lugares, porque ela é de Deus. E Deus garante que a sua igreja esteja sempre presente. É interessante como no decorrer da história nós podemos olhar, né, tantas memórias de como isso tem acontecido. Tantas memórias de gente que tem tentado impérios, regimes, que tem tentado matar a igreja, que tem tentado enquadrar a igreja. Há uma expressão de um dos pais da igreja que é Tertuliano, na época do Império Romano, quando muitos cristãos estavam morrendo e o Império estava matando muitos cristãos. Tertuliano disse:
o sangue da igreja é a semente, não, desculpe, o sangue dos mártires. Já ia trocando isso, não pode trocar esse negócio, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ninguém, nem regimes, nem imperadores, nem governos, nem instituições, nem denominações, nem pastores, nem conselhos, nem presbíteros conseguem domesticar a igreja, enquadrar a igreja, porque ela é de Deus. E às vezes a gente pensa, nossa, essa igreja está morrendo, não é? Essa igreja vai morrer. E algumas, como instituições, morrem mesmo, né? Morre, vai fechando, e de repente surge alguma coisa que a gente não imaginava que fosse surgir. Porque a igreja de Deus, ela é assim. Fazem algumas décadas, muitos de nós, alguns assim envolvidos com a questão de missão, pensavam, o que é que vai acontecer com a igreja na China? A igreja na China está morrendo, a gente não sabe o que vai acontecer com a igreja na China. Em 1950, o governo de Mao Tse-tung havia expulsado todos os missionários da China. E com todos os missionários expulsos da China, a gente diz, não, essa igreja vai morrer. E por décadas não se sabia nada. E pouco a pouco vozes começaram a surgir, vozes começaram a brotar. E dizer, não, opa, peraí, tem uma igreja na China, é uma igreja na China. Até hoje a gente não sabe direito quantas pessoas tem lá, são 80 milhões, são 100 milhões, não se sabe. Não precisa saber. Eu tive num encontro na Coreia com alguns dos líderes de vários países do mundo, mas também com líderes das igrejas caseiras na China, né? E a gente teve o privilégio de estar com esses líderes e eu fiquei impressionado. Porque eu disse, nossa, esse pessoal é muito bom, gente. Que liderança, que formação. Como é que eles se formaram? A gente diria, eles se formaram meio machado, né? Não tinha grandes instituições teológicas. Não precisa, não é? Às vezes até é bom, às vezes não é bom, né? Mas tudo bem, isso é outra história, não vim falar sobre isso hoje, né? Senão depois, né, não vai dar certo aqui esse negócio, né? Mas eu fiquei impressionado com a qualidade da liderança da igreja caseira na China. Ela é fruto de quê? Ela é fruto de Deus. Não é? Ela é fruto de Deus. Ela é fruto da ação de Deus, ela é fruto da palavra de Deus, ela é fruto do sopro do Espírito de Deus, que Ele sopra aonde Deus quer. E quando Ele sopra, ninguém segura. Não é verdade? Quando Ele sopra, ninguém segura. E Deus soprou. Deus soprou de uma forma surpreendente na vida do Lutero. Deus soprou na vida do Calvino. Deus soprou na vida do Wesley. Deus soprou na vida de pessoas antes de Lutero. Juan Valdés. Soprou na vida do Hus. John Hus. Soprou na vida dos morávios. Deus sopra. E Deus sopra até hoje. E Deus sopra entre nós e sobre nós. Amém. Nós podemos e nós somos a igreja de Deus, não por causa das nossas denominações. Nós somos a igreja de Deus por causa de Deus. E as denominações estão a serviço disso. Não é? Ou elas prestam um grande desserviço. Essa é a nossa vocação. Deus renova a sua igreja. E por que é que Deus renova a sua igreja? Por que é que Deus gosta de soprar sobre nós? Por que Deus nos dá a sua palavra? Porque Ele é missionário. Deus é um Deus missionário. Às vezes a gente fala da missão da igreja, a gente fala das agências missionárias, a gente fala de nós como algumas, né, igrejas missionárias, mas é importante lembrar que antes de nós, Deus é missionário. E o que quer dizer que Deus é missionário? É porque Ele é um Deus de amor. A natureza do amor é missionária. O
que quer dizer isso, não é? Isso quer dizer que a natureza do amor é uma natureza que se dá ao outro. O amor se dá, não é isso? O amor busca o outro, o amor compreende o outro, o amor vai em direção ao outro. Às vezes de forma incompreensível, às vezes de forma surpreendente. O amor vai, o amor busca. Às vezes eu olho para a Cileda, eu olho para a Cileda muitas vezes, é minha esposa, né, depois de tantos anos, né, agora já está mais enrugadinha, tá? Mas ainda olho para ela, né? Então, às vezes eu olho para a Cileda e eu penso na Cileda, eu digo, nossa, da onde que ela tem tanta reserva de amor? Como é que ela me aguenta esse tempo todo? Não é fácil, né? Eu não vou falar sobre isso também hoje à noite, que também não vai dar certo, né? Falar sobre a grande dificuldade dela, né? De me aguentar, de estar comigo, né? E na nossa vida, muitas vezes eu viajava muito. Hoje eu viajo menos, mas eu viajava muito. E muitas vezes eu ia para o aeroporto, voltava do aeroporto, e ela bobeia, ela queria ir junto comigo no aeroporto. Mas caramba, cada vez essa mulher quer ir junto comigo no aeroporto. Pois um dia desses, eu estava indo para o aeroporto de novo, lá em Curitiba, ela estava indo comigo. Aí eu disse para ela, porque para mim, bobeia, né, era uma perda de tempo, né? E a bobeia, ela ia para o aeroporto comigo e ela pegava um ônibus para voltar. Aí eu disse para ela, você sabe que você não precisa vir aqui no aeroporto comigo não, né? Aí ela disse para mim, eu não venho porque eu preciso, eu venho porque eu quero. A mulher é porreta. Eu não venho porque eu preciso, eu venho porque eu quero. Deus é um Deus que vem porque Ele quer. E Deus é um Deus que vem porque Ele ama. Deus é um Deus que vem porque Ele busca. Deus, por assim dizer, numa linguagem nossa, Ele não é um Deus que... Bom, agora Ele não é um Deus que busca um relógio, mas eu busco um relógio. Me dá de volta esse trem aqui. Aqui tem hora. Isso. Deus estava buscando, eu já busquei o relógio, né? Deus é um Deus que busca. A gente podia dizer numa linguagem humana, Deus não gosta de estar sozinho. Deus gosta de estar com a sua trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, o João, né, o Evangelho de João fala muito sobre isso, né, de Deus. Deus gosta de estar, de Jesus gosta de estar com o Pai, com o Espírito, e eles gostam de estar com gente, conosco. Essa imagem lá de Gênesis, né, que é essa imagem de Gênesis onde no final da criação, você conhece aquele relato, não é? No final do dia, diz o relato que Deus no final do dia passeava pelo jardim e ia em busca da sua criação. E então ele disse, Adão, onde estás? Esse gesto de Deus que vai em busca do outro, vai em busca daqueles e daquelas que pertencem a Ele, que são feitos e feitas à sua imagem. Deus é um Deus que cuida da sua igreja, porque Ele vai em busca daquele que está longe, para que viva perto dEle, e para que vivam em comunidade, e que essa comunidade tenha a marca dEle. Por isso, quando a gente fala da reforma, a gente está falando de Deus. A gente está falando de um Deus que sempre de novo vem ao nosso encontro. E a gente está falando de Deus, de um Deus que ao vir ao nosso encontro, nos reúne na sua igreja. E zela, sopra, alimenta, restaura a essa igreja, para que ela seja uma igreja que ouça a sua voz e que reflita a sua voz no mundo no qual a gente vive, que repercuta a voz de Deus na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa vila, na nossa vizinhança. É por isso que a igreja é de Deus.
E é por isso que ela existe. E por isso que Ele a renova sempre de novo. E Ele a renova sempre novamente. E o faz com frescor. E o faz com alegria. E o faz com um sentido de disponibilidade, de disposição. Como que Ele faz isso? Ele faz isso de forma surpreendente. Ele levanta pessoas que são as mais Não, essa palavra não existe, né? Inescolhidas. Inescolhidas? É não escolhidas, né? Ele escolhe, como Paulo já falava, não? Ele escolhe as coisas loucas do mundo, ele escolhe as coisas fracas do mundo, ele escolhe as coisas frágeis do mundo. E a história da missão nos ensina, o pai da missiologia, ela é feita com esses, como ele chama, os silenciosos da terra. Martim Lutero era um deles. Hoje a gente olha para o Martim Lutero, né? Até tem uma igreja, tem uma tal de igreja que se chama luterana, né? Lutero, aliás, não queria esse negócio, né? De uma igreja luterana, né? Que se chama pelo nome dele. A gente tem, acho que tem até a estátua dele, né? Tem, né? Tem. Você tem uma em casa? Ainda não? Né? A gente tem, né, essa história, não, Lutero. Gente, sabe que Lutero é só o Lutero. Lutero é só uma pessoa que foi escolhida por Deus, como tantos outros na história. Alguns se tornaram mais conhecidos, Calvino, Lutero, Wesley, né? Alguns se tornaram significativos, alguns tiveram um impacto forte na história, de forma às vezes tão surpreendente, né? Outros não, outros a gente não lembra do nome, mas Deus lembra do nome deles, do nome delas, não é? Deus conhece todos. Alguns foram fiéis nas pequenas coisas, não importa, desde que você seja fiel naquilo que Deus dá para você. Lutero era um estudante de direito. Lutero tinha uma pressão familiar para que ele fosse um advogado, para que ele terminasse o curso de direito e pudesse dar um pouco mais de benefícios para a sua família. Mas então, ele teve uma experiência na vida dele, que foi uma experiência transformadora, e foi uma experiência de medo. Foi uma experiência de medo. Lutero teve, e a história conta, ele teve numa tempestade, né? E nessa tempestade, que foi uma tempestade muito forte, né, os raios caíram e ele fez uma promessa para Santa Ana. E ele disse: olha, se eu escapar dessa tempestade vivo, eu vou virar monge. Acho que ele não estava nem imaginando muito bem que esse negócio era sério, né? Se eu escapar vivo desse negócio, eu vou ser monge. E ele escapou e virou monge. Foi um problema familiar enorme. O pai dele ficou sem falar com ele por anos, por causa dessa mudança. Ele disse: meu filho, pensei que ele ia me dar alguma previdência futura aí, né, na minha idade, ia ser advogado bem sucedido, né, ia pegar aí, ia trabalhar algum, né, desses candidatos da Lava Jato que tem muito dinheiro, né, aí eu ia ser eu ia mais tranquilo, a minha idade é avançada, e de repente esse menino vai virar monge, diz o pai de Lutero, e eu aqui? Essa é uma das coisas interessantes na vida do Lutero, que é essa fidelidade. Lutero disse: olha, no susto ele fez uma promessa, e ele cumpriu a promessa, e ele entrou para o mosteiro, que era um mosteiro da comunidade dos agostinianos. Interessante, eu queria destacar um pouco sobre isso. Eu queria falar assim: Deus alcança Lutero num momento de medo. Medo da morte, fragilidade, não saber o que fazer, ter medo.
E nesse momento de medo, Deus fala com ele. Interessante. Deus fala com Lutero num contexto de medo. E no medo, Lutero escuta e faz uma promessa que mexe com a vida dele. Quantos ouvem a Deus no medo? E essa deveria ser uma pergunta para você e para mim hoje à noite. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo mais profundo? Permita que Deus fale contigo no medo. Os medos são diferentes de cada geração, não é? Os medos são diferentes. Certamente hoje a gente não tem tanto medo das tempestades, né? Lutero estava no cavalo, na tempestade e aqueles raios caindo, né? Eu estou lá dentro do meu apartamento olhando, né? Domingo à noite teve uma tempestade danada, eu estava lá olhando o efeito do vento no bambu. Mas eu estava protegido, eu não estava com medo. Ou seja, nós temos diferentes medos, mas todos temos medo. Henry Newman fala que cada geração ela tem uma corrente subterrânea de desespero, de medo. Nós vivemos numa sociedade que tem muito medo. Nós vivemos numa realidade de muito medo. O medo, por exemplo, uma das marcas do medo da nossa sociedade é o medo de não conseguir, de não dar conta. É muita coisa, muita quantidade, muita comunicação, muita velocidade. E a gente tem medo de não dar conta. Eu não dou conta, que a palavra para isso é desempenho, né? A gente tem pressões internas, tem que estar sempre fazendo, e a gente não dá conta, e a gente tem medo. A gente é muito ativo, a gente não, alguns de nós menos, né? Muito ativo na rede social, porque a gente tem medo, a gente busca viabilização, a gente busca contato, a gente busca pertença, como a gente fala, para que a gente possa, né? A gente possa ter um sentido de segurança. Tá bom. A gente possa ter sentido de segurança, né? Mas a segurança não vem na velocidade, a segurança não vem na quantidade, a segurança não vem no desempenho. Nós temos medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo do futuro, medo de que nós não vamos conseguir trabalho, não vamos conseguir nos viabilizar. Nós vivemos uma crise de credibilidade. Nesse momento do medo de Lutero, Deus fala com ele. E quando Deus fala com o Lutero, algo acontece na vida dele e ele faz uma decisão, que é uma decisão que transforma a vida dele, que dá novo rumo para a vida dele. Uma igreja que quer estar a serviço da missão de Deus, ela precisa ter sintonia com os medos da sua geração. Ela precisa ter sintonia com os medos, as angústias, os sentimentos de perda de uma nova geração, das pessoas que estão longe. A igreja precisa discernir os medos e ter sintonia com os medos do tempo no qual nós vivemos. Muitas vezes a igreja vive de forma muito arrogante. Muitas vezes a igreja vive de forma muito pronta. Muitas vezes a igreja acha que ela tá prontinha, que as pessoas venham para escutar o nosso discurso, quando de fato o que Deus espera da igreja é que ela seja uma igreja que saia de si mesmo, que é uma igreja que escute o outro, que é uma igreja que esteja presente na vida do outro, uma igreja que consiga orar com o outro, uma igreja que consiga fazer amizades, uma igreja que consiga sentar com o outro e o outro se sinta aceito, escolhido, acolhido, abraçado. Às vezes as histórias
são pequenas, né? Lá na igreja onde eu estou, em Curitiba, né? A gente tem, em Curitiba, uma cidade que mudou, na igreja luterana, normalmente esses cultos de Natal e coisas são sempre cheios, né? Eram. Muita gente ia, tá? De repente, né? Hoje em dia diz, cara, de culto dia 25 tá ruim, hein? O pessoal aqui, ó, vai para as praias, o pessoal vai embora, o pessoal some. Aí tem o culto dia 24 à noite, tá tudo bem, dia 25 de manhã eu fui lá na igreja, a Cileda foi comigo, uns gatos pingados naquele culto. Aí eu saí de lá, eu disse, vamos acabar com esse culto aqui. Esse culto não tem mais sentido não, acabou, não é? Aí a Cileda, sempre é a Cileda, né? Aí a Cileda disse, sabe o que me aconteceu hoje? Disse, teve uma senhora aí, ela veio e ela disse, hoje eu só vim aqui porque eu queria receber o teu abraço. Caramba! E eu como pastor, né? Pastor do sermão, tá? Mas aquele que a pessoa queria mesmo era o abraço da Cileda. Hoje eu vim para a igreja porque eu queria mesmo era o teu, falando para a Cileda, claro, porque é ela que abraça mesmo, né? Eu sou meio ruim nesse negócio. Eu queria o teu abraço. A igreja da Reforma, ela tem braços longos para abraçar bem. A igreja da Reforma, ela tem pés ágeis para que ela possa ir em busca do outro. A igreja da Reforma é a igreja que procura estar a serviço daqueles que vivem com medo. E Deus quer falar com as pessoas quando elas estão tão perdidas, quando elas estão tão sozinhas, quando elas estão com tanto medo. E Lutero foi alguém com o qual Deus falou quando ele estava com muito medo. Um jovem com muito medo. Deus fala com ele. Quem imaginaria, não é? Que essa história de Lutero iria começar assim. Com um jovem, um menino, né? Com um menino, diria eu, né? Com um menino com medo. E que naquele medo fez uma opção. E quando ele fez a opção, Deus disse, yes. Deus disse, é isso aí, menino, vamos lá. Então, essa igreja que consegue estar a serviço de Deus em relação aos medos nos quais e com os quais as pessoas vivem. A outra coisa de Lutero que é interessante, Lutero era um homem inquieto. Lutero, ele tinha uma busca muito grande por anos, porque por anos no mosteiro, Lutero estava brigando. Ele estava brigando consigo mesmo. Ele estava brigando com a sua consciência e ele estava brigando com Deus. Se a gente terminar lá pelas 9, tá bom? Você não me pareceu nada convencido. O cara faz. Se não passar, tá bom. Se não passar, tá bom. Tá, mas Lutero, eu estou recém começando, ele acabou de nascer. Você tem mais 2 dias aí. Eu tenho mais 2 dias, é verdade. Ele lembrou, tem mais 2 dias, né? É verdade, né? Mas esse Lutero é interessante isso, porque ele entrou no mosteiro, certo? Ele entrou no mosteiro como uma surpresa. Ou seja, ele queria ser advogado, o pai queria, a família queria, e ele deu uma reviravolta na vida, como muitas vezes a nossa vida tem reviravolta quando Deus fala com a gente, certo? Você toma rumo que você nunca imaginou que ia tomar. E o Lutero foi para o mosteiro. E nesse mosteiro, ele teve uma luta muito grande. Uma luta, como eu disse, com ele, uma luta com a instituição e uma luta com Deus. Porque a grande pergunta do Lutero era: como que eu encontro um Deus misericordioso? Eu não encontro. Lutero tinha uma visão de Deus, ele tinha uma imagem de Deus, que era um Deus grosso. Você pode usar essa palavra? Era um Deus rude.
Era um Deus que sempre estava exigindo coisas. E o Lutero diz, eu não dou conta, eu sempre estou em dívida com Deus, eu sempre estou atrasado, eu nunca consigo pagar as minhas contas com Deus. Né? Alguns de nós nunca conseguem pagar as contas, né? Então, Lutero dizia, eu não consigo, tudo que eu encontro é um Deus da justiça. E o que eu tenho é a minha iniquidade. O que eu tenho é a minha consciência, a consciência do meu pecado. Não dá certo. E por anos ele passou nessa luta com a sua vida, com os seus pecados, com a sua iniquidade, com a incapacidade de viver em paz. Lutero não tinha paz. E não tinha Deus. E a grande descoberta de Lutero foi Deus. Foi Deus. A grande descoberta de Lutero foi a palavra de Deus. E foi Deus dizer para ele, Lutero, nesse jogo, você sempre vai perder. Nesse jogo em que você quer ficar bonzinho para que eu te aceite, Lutero, você não vai dar, Lutero. Você vai sempre ficar devendo. Mas Lutero, disse Deus para ele, eu não sou assim, Lutero. Eu não sou assim. Eu sou diferente. Você quer saber como eu sou? Eu sou o Deus que gosta de você. Eu não sou teu inimigo. Eu não sou o Deus que tá procurando uma brecha para te acusar. Não. Eu não sou o Deus que estou fazendo conta e no final do dia eu estou dizendo, esse menino está me devendo de novo. Não. Eu sou o Deus que eu gosto de você, Lutero. Desculpa, é uma linguagem tão simples, né? É uma coisa tão comum. Dizer isso, né? Deus dizendo, Lutero, eu gosto de você. Sabe o que, Lutero? Eu te amo. E esse negócio é muito profundo. O meu sentimento por você, Lutero, é muito profundo. Esse sentimento que eu tenho por você, ele é um sentimento que vai te abraçar, que vai te aceitar, que vai te perdoar. E esse meu sentimento para com você é que vai mudar a tua cara, vai mudar a tua vida, vai mudar você. Se você quiser fazer conta comigo, Lutero, não vai dar. Não faça conta. Eu esqueci as contas, tá bom, Lutero? Desculpa, eu estou falando uma linguagem assim. Mas o encontro de Lutero com Deus foi esse, foi o encontro com Deus da justiça, não do Lutero, da justiça de Deus. Foi um encontro com aquilo que a gente chama a justificação. Onde Deus diz para Lutero, sabe, Lutero, você não dá conta de você. Sabe, Lutero, você não dá conta da tua história, você não dá conta da tua iniquidade, você não dá conta dos teus pecados. Você está constantemente em briga com você mesmo, você está em angústia, Lutero. Eu queria tirar esse peso de você. Eu queria tirar esse peso de você. Eu queria trazer para você uma nova experiência. E essa nova experiência que eu queria trazer para você, ela é uma experiência comigo. Me encontre, Lutero, como eu sou. E ao você se encontrar comigo como eu sou, você vai acabar se encontrando contigo. A igreja da Reforma, ela é uma igreja a serviço do amor de Deus. A igreja da Reforma, ela é uma igreja a serviço da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Não,
E o Lutero mesmo iria dizer isso. Desculpa, estou falando muito mais de Lutero que eu estou mais em casa, né? Desculpa. Mas não é que o pecado, a iniquidade não sejam importantes. Mas é o que a gente faz com eles. E Deus diz: eu faço. Eu cuido. Eu cuido através da cruz. Que bom que uma igreja da Reforma, ela é uma igreja que está a serviço desse amor de Deus, que está a serviço dessa misericórdia de Deus. Gente, é muito bom ser igreja. É muito bom ser essa igreja que recebe o sopro do Espírito de Deus. É muito bom ser essa igreja que recebe o cuidado de Deus. É muito bom ser essa igreja que recebe essa vocação de Deus para ser, na nossa sociedade, no mundo que nós vivemos, esse sinal de quem Deus é, do cuidado de Deus, da restauração de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, da justificação com a qual Deus nos alcança. E essa é a nossa vocação. Lutero, eu estou terminando já, não fica preocupado, que eu estou olhando o relógio, ainda tem 4 minutos, né? Lutero vivia numa época, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Onde a igreja se havia enrijecido, ossificado, a gente falou no início, certo? Em segundo lugar, Lutero vivia numa época onde a igreja, ela controlava as pessoas. Ela controlava as pessoas, entre aspas, pelos pecados das pessoas, certo? As pessoas tinham que pagar para perdoar, não é isso? Lutero vivia nessa época, onde a igreja era uma grande instituição de controle e queria o benefício para si. E o que Deus mostrou para Lutero é que tinha que colocar isso de cabeça para baixo. Tinha que, arrebentar esse modelo tão rígido. E Lutero tinha que ser um mensageiro de Deus para que a igreja pudesse se reencontrar consigo mesma. E as pessoas pudessem ser encontradas por Deus. E ao serem encontradas por Deus, elas se encontraram com a palavra de Deus. E ao se encontrarem com a palavra de Deus, se encontraram com o outro, com a comunidade de fé. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essa palavra, sobre essa Bíblia. Hoje eu queria destacar esse papel que nós temos na nossa sociedade hoje para sermos essa igreja. Essa igreja que tem braços longos, ouvidos abertos, pés que vão longe para receber e buscar o outro. Essa igreja que, à medida que abraça, sussurra que Deus é amor. Essa igreja que, à medida que alcança, compartilha da sua própria experiência com Deus. A experiência com Deus que joga fora, como diz a Bíblia, todo medo. E a experiência com Deus que nos ajuda a dar conta de nós mesmos. A experiência com Deus que nos ajuda a entender que Deus é o Deus que nos alcança, que Ele é o Deus que nos aceita e que Ele é o Deus que tem uma palavra para nós. Sempre de novo, em cada tempo, em cada lugar. Das profundezas, clamo-te, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades,
Quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma aguarda. Eu espero na sua palavra, minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo poder da vida. Amém?